Aleluia. Estende as suas mãos para cá. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pelos louvores. Ore pela minha vida. Ore para que o Senhor possa me usar nessa noite. Ore para que o Senhor coloque as palavras no meu coração. Eu oro nesta noite, Senhor, me apresentando diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja nesta noite. Que o Senhor venha falar com o Teu povo, Senhor. Coloque as palavras no meu coração, ó Pai. Que nenhuma palavra humana, que nenhum sentimento humano, que nenhuma intenção, intervenção humana possa atuar neste lugar a partir de agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar, que a Tua palavra possa fluir nos nossos corações, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos nesta noite, fala conosco, Senhor, para a glória do Teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Aplaude a Ele, pode se assentar em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Quem está aqui ainda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela concebeu, e ele teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve também o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de alguns dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta de Abel e para ele. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irritaste? E por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não serás aceito. E se não fizeres o bem, o pecado já à porta, para ti será o desejo, e sobre ele, e ele te dominará. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. E disse o Senhor a Caim: aonde está Abel teu irmão? E ele lhe respondeu: não sei, sou eu porventura guardador de meu irmão? E disse Deus: o que fizeste então? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa... É maior a maldade que há em mim, e ela pode ser perdoada? Eis que hoje me lança fora da tua terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? E o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôr-lhe-ei um sinal, e pôs em Caim, para que não o feriste qualquer um que o achaste. Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod.
a banda do Oriente do Éden. Amém, irmãos? Somente até aqui. Irmãos, o Senhor me deu essa mensagem, eu queria refletir com os irmãos dessa noite. E a nossa linha de pensamento: não perca o seu altar. E quando o Senhor me deu essa frase, eu até pedi para Jennifer, ela estava com uma caneta e com papel na mão, eu disse: anota aí para mim não esquecer, não perca o seu altar. E na hora me veio na mente toda a passagem, a história da vida, né, destes dois jovens que, infelizmente, né, uma fatalidade aconteceu, e eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Então o tema é: não perca o seu altar, a oferta de Caim. Amém? Nesse assunto nós vamos abordar em questão um fato principal, que é com relação ao verdadeiro culto a Deus. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito disso. E essa passagem, né, de Caim, ela representa muito bem o que eu vou falar nesta noite, porque essa passagem, ela tem duas conotações. Ela fala de um lado positivo e fala de um lado negativo. Ela fala de um lado onde Deus recebeu uma oferta e do outro lado onde Deus não recebeu uma outra oferta. O livro de Gênesis, do capítulo 1 até o versículo 3, se você for fazer um estudo dele, você vai perceber que ele fala a respeito exclusivamente da criação. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala da criação do universo. Ele fala também da queda do homem. Ele fala do afastamento do homem diante de Deus e da retirada do homem do Éden, que foi o lugar que Deus preparou para que o homem pudesse estar. Já do capítulo 4 para frente, especificamente até o versículo de número 11, nós vamos encontrar uma narrativa de acontecimentos na terra que foi piorando ao longo dos capítulos. Algo que era ruim começou a se tornar pior, e começou a evoluir a maldade, começou a evoluir o pecado, começou a evoluir tudo o que nós sabemos, né? Você já conhece mais ou menos a história. Então, é aí que o pecado começa a subir diante do Senhor como algo ruim. Quando nós falamos da queda do homem, nós precisamos entender que a queda de Adão, ela não gerou somente algo pessoal para a vida dele. E isso foi refletido para toda a humanidade posteriormente que viria. Se eu fosse pregar hoje sobre a queda de Adão, eu poderia pregar sobre 4 efeitos colaterais que sucederam na queda de Adão. Eu não vou pregar, mas só vou dar uma passadinha para você entender. Primeiro, houve uma queda teológica. Segundo, uma queda sociológica. Terceiro, uma queda psicológica. E quarto, uma queda ecológica. Na queda teológica, Adão ele foi separado de Deus. Adão ele não conseguiu mais ter o seu relacionamento com Deus. Já na queda sociológica, Adão ele rompeu a comunhão que ele tinha com a sua própria esposa. Ali começou a primeira divisão de uma forma sociológica dentro da sua própria casa. Porque quando o pecado foi descoberto, a primeira coisa que Adão fez não foi assumir a culpa, mas foi culpar a mulher que Deus lhe havia dado. Então ele olha para Deus e diz: não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Então ali já houve esse rompimento de comunhão, um rompimento dentro da própria casa, um rompimento dentro da própria família. E a queda psicológica, obviamente, foi quando Deus procurou Adão e não achou, porque Adão estava escondido. Ele foi afetado no seu psicológico e escondeu quando Deus foi em busca dele. E a quarta queda é uma queda ecológica, que não envolveu só a família de Adão, não envolveu só a esposa de Adão, mas envolveu toda a criação. Sofreu um efeito colateral pela queda de Adão. Toda a criação de Deus sofreu. Primeiro, a terra que antes produzia, ela deixou de produzir coisas boas. Nós já falamos aqui que Adão,
ele não precisou plantar nada. Quando Adão foi criado, tudo já estava pronto, tudo já estava estabelecido. Adão, ele já começou a sua existência recebendo benefícios de Deus. Após a sua queda, a terra se tornou maldita. A Bíblia diz que Deus sentenciou a terra e disse que a terra, ela produziria sim os seus frutos, mas junto com eles também abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Ou seja, o problema já estava estabelecido. A serpente, que era um animal doce, pastor, mas a serpente era Satanás. Não, quem te disse que a serpente era Satanás? Satanás é quem estava usando a serpente, mas a serpente era um animal, e por sinal, um belo animal que Deus criou. Há uma conjectura que não é bíblica, porém é um pensamento de pessoas que pensam. Eles disseram, os mestres da evolução, vamos chamar assim, que há um período muito caótico atrás, eles acreditavam que a serpente tinha pernas e braço, devido à palavra que o próprio Senhor deu, a sentença que ele disse para a serpente, que a partir de agora tu rastejarás, ou seja, dá a entender que ela se locomovia, e após a maldição que fora lançada, ela rastejou. Pastor, é bíblico? Não está na Bíblia, amém? Quem está entendendo, diga amém. É pensamentos e conjectura que as pessoas pensam. Enfim, não é o caso. O caso é que a serpente, ela não possuía veneno, e agora ela tem veneno. Os animais não eram inimigos, agora são inimigos. Antigamente, os animais viviam em paz uns com os outros. Por isso que no milênio, a Bíblia diz, deixa eu ver se eu marquei o versículo aqui. Não marquei, mas no milênio, a Bíblia diz que o leão, ele vai brincar com o cordeiro, e o cordeiro brincará com a serpente, e nenhum deles fará mal a si mesmo, porque naqueles tempos haverá paz sobre a terra, amém? No milênio é uma prerrogação, do antigo Éden que Deus criou para o homem, aonde o clímax da questão é o reino de Deus, e Deus reinará no milênio, assim como Deus queria reinar no Éden quando criou Adão. Deus queria que Adão e que Eva fossem filhos de Deus, e Deus, obviamente, o rei que reinaria sobre a terra, e aonde o rei reina, tudo dá certo, irmão. Mas o pecado veio e conseguiu destruir tudo isso. Já depois de todo esse episódio, Caim e Abel, eles são convidados para oferecer um culto ao Senhor. Começou então o primeiro culto a Deus, o primeiro oferecimento a Deus, a primeira oferta de gratidão aconteceu justamente com esses dois jovens, Não sei te dizer se Adão já havia oferecido oferta a Deus, se eles aprenderam com seus pais, ou se isso nasceu no coração deles, ou se foi uma prerrogativa de Deus para que eles o fizessem. Ali começa então o primeiro sintoma daquilo que nós chamamos de religião. Deixa eu entender algo aqui. Quem já ouviu nós falarmos sobre religião aqui, levante a mão, só para mim ter uma ideia. Você não veio no culto não, irmão? Aqui nós falamos muito a respeito de religião. Nós ensinamos por algumas vezes a diferença entre religião e cristianismo, entre costumes e coisas bíblicas, entre ser filho e etc e tal, que tem a ver com o assunto do reino. Aqui começou o primeiro problema da religião. Preste atenção, por que a religião não é boa? Pastor, o que é religião? Religião é quando uma pessoa segue a Cristo de longe. É quando a pessoa ela está na igreja, mas ela não tem compromisso com a igreja, ela não tem compromisso com Deus, ela não tem compromisso com ela, nem com a vida espiritual. Ela vem na igreja, assiste o culto, vai embora para casa. Essa pessoa podemos dar uma conotação de religião, e isso não é uma ofensa, porque a religião em si, ela é justamente isso, é um ato de ir, mas sem compromisso nenhum. Ou seja, eu vou do jeito que eu quero, fico do jeito que eu quero e sirvo do jeito que eu quero. Essa é o que a religião sugere que nós pratiquemos. Porém, lá quando Abel e Caim ofereceram o sacrifício, ali aconteceu o primeiro encontro religioso. E olha que o primeiro encontro religioso causou uma morte
dentro da própria família, dentro da própria instituição. O próprio irmão matou o outro irmão. A religião, ela faz isso. A religião, ela mata. A religião, ela não suporta o outro irmão. A religião, ela não suporta uma outra pessoa. A religião, ela se alegra quando alguém cai. A religião, ela se alegra quando alguém sofre uma derrota. A religião, ela se alegra quando um pastor cai, quando uma igreja fecha, quando um ministério acaba. A religião, ela se alegra porque a religião, na maioria das suas vezes, ela se coloca em um aspecto principal, e ela ousa até dizer: caiu porque não era eu que estava fazendo, acabou porque não era eu que estava fazendo, não foi para frente porque o pastor não me colocou. E isso é uma pessoa religiosa. Mas uma pessoa que ela aprendeu que ser religioso não leva ele ao céu, então nós resolvemos mudar a nossa atitude, e hoje nós não somos religiosos, hoje nós somos servos do Deus vivo. Amém? Filhos e filhas pertencentes a um reino. Presta atenção. Lá nesse culto aconteceu o primeiro assassinato entre irmãos dentro do culto. Já dizia um pregador que já partiu com o Senhor, chamado Billy Graham. Inclusive eu vi agora aí que vai sair um filme dele. Maravilha, se você puder assistir, você vai ficar de queixo caído. Billy Graham, ele disse assim em um dos seus sermões, que ele nunca conheceu na existência da vida dele um exército que luta contra si próprio, chamado cristianismo. Nunca houve um exército que lutou contra si próprio, com exceção ao exército chamado cristianismo. É um matando o outro, é um acabando com o outro, é um querendo a desgraça do outro, é um querendo a derrota do outro. Quando um está pregando e o outro não deu certo muito na pregação, não foi feliz nas suas palavras, ele já sai zombando, rindo, etc. Então o exército cristão é o único que consegue guerrear contra o seu próprio irmão. É o único que consegue matar o seu próprio irmão por conta de uma palavra infeliz que ele fala, ou por conta de uma atitude que ele tem. A Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, como cristãos e servos do Senhor, a Bíblia diz que nós devemos suportar aqueles que são mais fracos. Os mais fracos, obviamente, não é os mais fortes. Os mais fracos é aqueles que estão precisando. Os mais fracos é aqueles que estão errando. Os mais fracos é aqueles que precisam de ajuda. E nós devemos suportá-los, irmão. Devemos suportá-lo. Então Caim e Abel, eles eram irmãos, eles serviam o mesmo Deus, eles vão fazer a mesma coisa, eles foram participar do mesmo culto, eles professavam a mesma fé e eles tinham as mesmas intenções. Vai captando aí. Só que Deus, ele olha para Caim e não se agrada dele, mas ele olha para Abel e se agrada de Abel. Aí a pergunta que vem é: o que aconteceu? Se eles tinham o mesmo objetivo, eram irmãos, serviam o mesmo Deus, eles iam fazer a mesma coisa, eles iam participar do mesmo culto, eles tinham a mesma fé e a mesma intenção, o que aconteceu então? Que Deus aceitou um e não aceitou o outro. Observe que Jesus, ele fala a mesma coisa lá em Mateus. Lucas capítulo 5. Ele fala a mesma coisa quando ele diz respeito à parábola das 10 virgens. Se você for analisar aquelas 10 virgens, a Bíblia diz que 5 era louca e 5 era prudente. Ou seja, 5 era desleixada e 5 era preocupada. Mas se você for analisar, as 3 vestiam a mesma roupa, as 3 tinham as mesma coisa, as 3 esperavam no mesmo lugar, as 3 tinham o mesmo, as 5, tinham o mesmo objetivo e queriam a mesma coisa. A única diferença entre uma e outra é que a Bíblia diz que uma era prudente e a outra era nécia, era louca. Uma se preocupou e a outra não se preocupou. E você conhece a parábola. Quando o noivo chegou, a Bíblia diz que aquelas que estavam preparadas entraram para a festa com o noivo, e as que não estavam preparadas ficou na porta batendo. A preocupação que vem é que as despreparadas, as 5 nécias, loucas, quando elas se depararam com a situação difícil,
A Bíblia diz que elas correram até as prudentes e disseram assim: me dá um pouco do teu azeite, me vende um pouco do teu azeite, porque a minha lâmpada está apagando, como que ela estivesse dizendo, me empresta um pouco, porque se eu for buscar não vai dar tempo de eu voltar. Aí as prudentes, que o nome é bem sugestivo, por isso que a Bíblia chama de prudente, disse assim: não é fato que se eu der para vocês, faltará para mim. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a salvação, ela é algo individual. Eu não tenho o poder de te salvar, e você não tem poder de me salvar. Eu não salvo a minha esposa, e nem ela a mim, nem os meus filhos. Cada um de nós temos que zelar pela nossa própria salvação. Então, olha para dentro de você. Tem um passarinho, que eu estou querendo lembrar o nome dele, mas eu não consigo lembrar. É ticuriô, não sei o que lá. É um único passarinho que existe na face da terra, que tem o poder de virar os seus olhos para o lado de dentro. Você já viu aquelas pessoas que viram o olho e fica só aquela bola branca? Esse passarinho consegue. Ele dá uma volta assim no globo ocular de 90 graus, assim, ó. Ele faz assim, ó. Por quê? Porque o olho dele precisa de uma limpeza. Então, quando ele dá essa virada no olho, há um produto lá que limpa os seus olhos, e quando ele volta, ele está enxergando tudo novo. Quem está entendendo aí, diga amém. Pega os teus olhos, dá um giro de 90 graus, bota ele para dentro da tua vida espiritual, para que ele possa sair e você ter uma nova visão, para que você possa se limpar. Então, o Senhor Jesus, ele já disse isso na parábola das 10 virgens. Mas por que então Deus rejeitou a oferta de Caim? Eu fui buscar algumas teorias, e é bom para o nosso conhecimento, que são coisas que faz a gente pensar. Primeiro, alguns afirmam que Deus não gostava de vegetais. Isso agora eu estou falando, isso é assunto teológico. Existem alguns teólogos que afirmam que Deus não gostava de vegetais, por isso que Deus não recebeu a oferta de Caim. Eu continuei procurando e descobri que outros ainda disseram que Deus não gostava de agricultor. Olha que insanidade, que Deus não gostava de agricultor. Quem já foi agricultor aqui? Quem já cuidou de terra? Então você foi agricultor. Então, na concepção deles, Deus não gosta de você não. Outros ainda dizem que Deus não recebeu a oferta de Caim porque Deus gostava de sangue, e Deus, por causa do pecado, ele não recebeu a oferta de Caim. Isso não faz sentido, sabe por quê? Porque a instituição do sacrifício, ela só começa de Levítico para frente. De Levítico para trás, não tinha exigência de sacrifício. Ninguém ofereceu sacrifício de sangue ao Senhor. Então, não era para que Deus pudesse saciar a sua sede por sangue. Então, a rejeição de Caim não tem nada a ver com o produto que foi dado. Não tem nada a ver se foi vegetais ou se não foi. Mas está muito além disso. Caim e Abel, eles serviam o mesmo Deus. Estavam com as mesmas intenções. Só que tem uma coisa, irmão. Segura aí. Eles faziam a mesma coisa. Eles eram irmãos, tinham tudo isso em comum. Eles estavam cultuando a Deus. E o sacrifício deles tinha a mesma intenção. Qual era a intenção deles? Agradar ao Senhor. Mas presta atenção. Eu quero começar a pregar agora, dizendo para você. Primeiro, Deus não aceita todo tipo de culto. Quem está entendendo, diga amém. Deus não aceita todo tipo de culto. Deus, quando fala em relação a culto, Deus é racional. Deus ele faz seleções. Ele seleciona aquilo que é para Ele. Aquilo que não é para Ele, Ele não recebe. Deus não aceita todo cântico. Deus não aceita toda oferta. Deus não aceita toda boa obra. Porque se isso fosse verdade, os espíritas já estavam salvos. Porque não existe na terra quem faz mais obras boas do que eles. Que eles continuem fazendo. E que também reconheçam ao Senhor Jesus. Deus, Ele nunca aceita toda boa intenção. Está entendendo? Vou repetir de novo para você guardar. Deus não aceita todo tipo de
cântico, ou seja, todo louvor. Deus não aceita toda oferta. Deus não aceita toda boa obra. E Deus não aceita toda boa intenção. Eu não lembro o ditado certinho que fala que de boa intenção o inferno está cheio, né? Tem um ditado que fala isso, que de boa intenção o inferno está cheio. Deus não é humano. Deus não age com o nosso sentimento, irmãos. Por isso que nós temos que permitir que Deus seja a cabeça. E nós devemos pensar como Cristo, para que nós tiremos o nosso pensamento terreno. Deus não pensa como homem. Isaías disse que os pensamentos de Deus são maiores que o meu. Enquanto eu estou aqui, Deus já está longe. Deus não raciocina como o homem raciocina. Existe uma maneira certa para fazer as coisas para Deus. Não é de qualquer maneira que eu sirvo o Senhor. Não é de qualquer maneira que eu tenho que estar na presença dEle. Não é de qualquer maneira que eu tenho que me posicionar diante dEle. Existem regras que nós temos que seguir, mas não é regras que nos leva à religião. É regras de obediência. Na tua casa tem regra, sim ou não? Você segue ela? E se você sair fora? A Júlia fez assim, ó. A Júlia fez assim, ó. Existem regras. Coisas, presta atenção que eu escrevi aqui, ó. Coisas certas de maneira errada sempre terminarão errada. Pastor, mas é certo, mas está praticando errado. E no final sempre será errado. O caminho é esse. O caminho é esse, irmão. Não tem outro. Os meios justificam os fins, sim ou não? Não, para Deus não. Para Deus os meios não justificam o fim. Porque se isso fosse verdade, eu poderia mentir para um bem maior. Ia justificar o fim, sim ou não? Ia, porque era uma mentira para proteger alguém. Mas isso no final é errado. Então os meios não justificam os fins. Não importa a maneira que a pessoa está fazendo. Se ela está agindo errado, aquilo não pode se transformar em algo certo. A mentira que ela está dizendo jamais se tornará uma verdade. Embora que tem mentiroso que é tão bom, que ele mente tão bem, que ele mesmo acredita na mentira dele. O cara é tão bom, que ele mente tanto, que ele abraça aquilo, e aquilo passa a ser uma verdade para ele. E ele morre se precisar por aquela mentira. Mas a mentira tem perna? Não, ela não tem perna nenhuma. Amém? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Há uma linha de teologia que diz que Caim era filho de Satanás, era filho de Lúcifer. Segundo esses teólogos, Satanás teve um relacionamento com Eva e gerou Caim. E Caim nasceu, então Caim, ele era filho de Lúcifer. Por isso ele não foi aceito por Deus. Isso é uma mentira, porque em Gênesis 4, do 1, versículo 1, 3 e 4, ali vai dizer bem claramente que Adão se relacionou com Eva e teve um filho, e esse filho se chamava Caim. Então Caim era filho, sim, de Adão e Eva, e também era filho de Deus. Então, se você um dia ouviu isso, tira da tua mente: Caim não é filho de Satanás, não é filho de Lúcifer, porque pelo fato de ele ter sido amaldiçoado, etc e tal. Caim, ele trouxe uma oferta, ele fez o culto. Abel, ele não trouxe só uma oferta, mas ele preparou o sacrifício. Agora você está começando a entender aonde que está a diferença, né, entre as duas ofertas. Observe que Abel, ele teve que ver a ovelha sendo formada. Abel, ele teve o zelo e o cuidado de procurar a melhor ovelha, a ovelha mais gorda, a ovelha mais bonita. E se isso não bastasse, ele estava encarregado de matar aquela ovelha. Ele tiraria a vida daquela própria ovelha para oferecer ao Senhor. Então não houve só uma questão de trazer uma oferta, houve uma questão de preparar a oferta. Já Caim não teve esse cuidado. Caim poderia também ter trazido uma ovelha, sim ou não?
Poderia. Mas Caim trouxe vegetais. Caim trouxe algo que ele não preparou. Caim trouxe algo, de repente, que foi uma sobra que ele tinha. Coisas que não serviam mais para ele. Aí ele pega então e traz para o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus rejeitou, não foi Caim. Presta atenção. Deus rejeitou a oferta de Caim. Não foi Caim. Deus não rejeita homens. Deus rejeita a atitude de homens. Deus não rejeita pessoas, mas Deus, ele abomina aquilo que as pessoas estão fazendo. Por isso que eu não posso comparecer diante do Senhor com abominações, porque Deus, ele pode até me ver, mas Deus não vai aceitar algo de mim que está saindo sujo, irmão. Deus não pode aceitar, porque Deus, ele é santo. Amém? A ovelha que Caim trouxe não tinha defeito. Ele teve todo um cuidado, irmãos, de examinar aquele animal, para que pudesse oferecer para o Senhor. Para Deus não importa o que você faz, importa o que você quer fazer. Quem está entendendo? Para Deus não importa o que você faz, para Deus importa como que você fez aquilo. Hoje para nós não é importante como eu vim, é importante por que eu vim. Está entendendo? Talvez alguém veio aqui e a vida está toda desmantelada, mas isso é importante? Mas o mais importante para Deus é o que essa pessoa veio fazer aqui, porque a intenção dela de vir aqui pode gerar nela uma mudança, pode gerar nela um novo nascimento, e ela pode sair daqui purificada para trilhar um caminho de santidade diante do Senhor. Então a importância não é o que eu faço. É lógico que o que eu faço ele importa muito, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Quero que você me entenda. Não estamos dando legalidade para você viver uma vida errada. Então eu vou viver uma vida errada e a intenção de ir lá buscar o Senhor. Não, se você fizer isso por convicção, você já está pecando por antecipação. Amém? Já é pecado por antecipação. Então, não é uma questão de alguém dizer qual é a maneira que está, mas a importância por que ela está. Você sai da tua casa depois de um dia de oração? Não. Você sai da tua casa preocupado com a tua vida espiritual? Não. Você passa um dia refletindo em alguma coisa do Senhor? Não. Aí depois a gente vem diante da presença do Senhor e queremos ser abençoados por Ele. E queremos que Deus nos reconheça como filho. Mas a minha atitude não é de filho. A minha atitude é de outra coisa, mas não filho. Deus quer, eu venho na casa do Senhor, eu quero que Deus derrame sobre Ele a presença dEle na minha vida, mas eu não estou com a minha vida reparada, eu não estou com o meu altar reparado. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi reparar o seu altar, foi ajustar as pedras, foi colocá-las nos seus devidos lugar, foi cuidar dela, e depois ele orou ao Senhor. Existe, irmãos, uma questão de preparação. Não é de qualquer maneira que eu possa estar na presença do Senhor. Eu devo ir de qualquer maneira? Sim. Quando é a primeira vez, eu vou do jeito que eu estou. Aí Deus me muda, Deus me limpa, Deus me repara, Deus me corrige, me conserta. Mas depois que eu conheci a verdade, eu sou obrigado a andar na verdade. Depois que eu conheci a santidade, eu tenho que ter a minha vida santificada diante do Senhor. Depois que você conheceu algo que é errado, você não pode mais fazer aquilo, porque você tem conhecimento agora que aquilo é errado. Você tem conhecimento que aquilo não pode. A Jennifer, quando era pequena, ela enfiou, era 2 chaves, né? Ela pegou 2 chaves de metal e enfiou na tomada da casa. Pegou a chave grandona assim, foi lá e põe uma em cada pininho. A hora que ela pôs, fez pá! Explodiu tudo. A chave voou lá no teto. Quando nós olhamos para a menina, o cabelo dela estava desse tamanho. Só que tem uma coisa, depois daquele dia, ela aprendeu que aquela era uma tomada perigosa. E nunca mais ela chegou perto de tomada. Porque ela aprendeu que aquilo é errado. Quando eu aprendo que algo é errado, eu não posso mais praticar aquilo que é errado, porque eu vou estar gerando
coisas ruins para a minha vida. A diferença de Abel é que Abel se dedicou e Caim não. Abel, ele não trouxe apenas o melhor, mas o que ele tinha de melhor. Ele não trouxe só, ele não quis fazer só o melhor, mas de fato ele trouxe realmente o que era melhor. E o que nós estamos fazendo de melhor para o Senhor? Culto a Deus não pode ser algo secundário, irmão. Eu não posso fazer quando dá. Eu não posso ir quando dá. Eu não posso servir quando dá. Aí quando dá eu sirvo, quando não dá eu não sirvo. Quando eu posso eu vou, quando eu não posso eu não vou. Quando eu tenho vontade de ir eu vou, quando eu não tenho eu não vou. Não, Deus não recebe esse tipo de culto, irmão. O culto para Deus, o apóstolo Paulo ensina que tem que ser um culto racional, um culto com intenção, um culto com visão, um culto com convicção, um culto com adoração, um culto com amor, um culto com prazer, um culto com o coração ali, irmão. Quando eu venho para cantar, eu venho com o coração, eu não trago só o corpo. Quando eu venho para pregar, eu não venho só para dar uma palavra, eu venho para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. A palavra tem que arder dentro de mim, para mim saber que é aquilo que Deus está querendo falar com você. Então, querido, não viva como Caim. Prepare a sua oferta, mas ame aquilo que você está preparando. Às vezes a gente passa o domingo inteiro, irmão, e nós não temos um posicionamento diante de Deus de adoração para Ele. Às vezes nós não fazemos nenhuma oração. Hoje eu acordei, né? Eu acho que hoje eu dormi, graças a Deus, irmão. Fazia tempo que eu não dormia assim. Eu acho que eu acordei 11 horas hoje. Primeiro eu acordei 6 e pouco da manhã. O Leandro mandou uma mensagem para mim, o pastor Leandro. Aí eu respondi a mensagem dele. Aí depois eu fiquei um pouquinho na cama, consegui dormir de novo. Aí eu acordei tarde. Aí quando eu acordei, a Raira logo acordou também. Aí quando a Raira saiu para fora, eu olhei para ela na porta do quarto e falei, bom dia. Ela falou, bom dia. Eu falei assim, olha que dia bonito. Eu falei, agora você sai lá fora, olha para o alto e faz igual eu fiz quando eu acordei. Vai lá fora, olha para o alto e diga, Senhor, obrigado por este dia. Aí ela saiu lá na porta, estufou o peito e falou, Deus, obrigado por esse dia. O que você tem feito para o Senhor? Você tem reconhecido Deus na sua vida? Deus Ele tem sido parte da sua vida. Deus, Ele tem sido introduzido na sua vida, nas suas decisões. Quando você projeta umas férias, você coloca Jesus nessas férias. Quando você projeta em fazer alguma coisa, Jesus ele tem livre-arbítrio para ir com você. O crente é tão assim, doidão, que até quando ele sai de férias, ele quer procurar uma igreja para ir. Sim ou não, irmão? O cara, meu Deus, né? Podia ter uma igreja para ir hoje, com coisa que ele nunca foi. Mas por quê? Porque o que está dentro dele é maior do que aquilo que está lá fora, irmão. Tem coisa dentro de nós que grita, tem coisa dentro de nós que arde. Por isso que aquele louvor que a gente gosta de cantar, deixa queimar, deixa torrar tudo, irmão. Deixa queimar tua alma, o teu osso, teu cabelo, teu corpo. Deixa queimar tudo. Tudo tem que ser queimado na nossa vida. Temos que servir a Deus com ardência. Temos que servir a Deus com temor, com amor, com gratidão. Eu não estou aqui porque eu sou obrigado, porque eu sou pastor. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor. E eu amo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E não me importa se alguém diz que eu grito muito ou não, se eu sou chato ou não, se eu canto desafinado ou não. O que importa é o meu culto ao Senhor. E Ele se agrada quando eu faço de coração. Eu queria bater aqui, mas não posso, porque é de acrílico, se bater quebra. O outro era bom porque dava para dar umas pancadas, né, irmão? Madeira, machucava até a mão. Ai, meu Deus, eu lembrei agora de um coitado de um pastor que deu um tapa. Ele deu um tapa no púlpito da igreja, culto de ceia, e quebrou a mesa tudo, irmão. Caiu a ceia tudo pro chão, o suco, o pão, caiu tudo. Ele perdeu a graça na hora. Acho que o Espírito Santo fez assim, ó. Aí o pastor falou, continua, irmão, se preocupa não. Aí os irmãos foi lá, limpou, ponhou a mesa, outra mesa lá.
É complicado. Ele bateu, caiu tudo, ele ficou olhando assim, ó, coitado, deu uma dó. De vez em quando isso acontece, né? Mas aqui não vai acontecer não. Abel, ele foi zeloso, e Caim, ele era tolerante. Olha que interessante. Nós não podemos tolerar Deus na nossa vida, irmão. Nós não podemos ouvir uma palavra e ouvir por tolerar. Não, eu estou ouvindo porque eu preciso ouvir. Não, eu estou ouvindo porque Deus tem algo para falar para mim, e isso vai servir para mim para alguma coisa, mesmo que seja um safanão de Deus, mesmo que seja um beliscão. Se ficar roxo, você vai olhar para aquele roxo e falar: nossa, foi Deus que me beliscou, glória a Deus e aleluia. Mas às vezes a gente joga para o outro, né? Ah, se o irmão tivesse aqui hoje. Não é para ele, é para você. Então Abel foi zeloso, Caim foi tolerante. Caim, ele só cumpriu um ritual. Caim não se preocupou em preparar algo que agrada ao Senhor de fato. A Bíblia diz, eu não tenho tempo para entrar, mas fala lá em Mateus, fala em Coríntios, em Romanos, que Caim tinha um coração maligno. Tinha um coração maligno. Então, o problema de Deus não era especificamente com a própria pessoa, mas com a intenção da pessoa. Por isso que a intenção, ela é algo tão importante, porque tem um louvor aí que eu não lembro, mas ele fala assim, que eu tentei acertar, né? Como quer dizer assim, mesmo que eu fiz coisa errada, mas eu fiz com a intenção de acertar. Mas nós cristãos, geralmente, nós agimos com a intenção de errar de verdade, e depois nós queremos que Deus receba a nossa oferta. Aí depois nós entregamos o dízimo na casa do Senhor e achamos que nós estamos abafando, irmão. Mas o nosso culto a Deus está sendo pequeno, o nosso culto a Deus está sendo nada. Então para mim não está valendo de nada, porque estar na presença de Deus só para cumprir um ritual, isso não importa nada, não vai gerar nada na minha vida, não vai produzir nada na minha vida. O que Deus realmente quer de nós está bem implícito na Bíblia, em Mateus, quando Jesus fala: vades e dê fruto. E ainda ele dá uma advertência: e o vosso fruto permaneça. Tem que permanecer. As irmãs tiveram um acampamento maravilhoso, mas o fruto de vocês tem que permanecer. O fruto tem que permanecer, porque é o fruto que vai dizer como que a árvore está. Caim, ele não expressava Deus. Deus, ele não era importante para Caim. Caim, ele não agradava a Deus, ele tolerava a Deus. Devemos observar que Caim, ele conversa com Deus de uma maneira áspera, de uma maneira malvada, de uma maneira mal intencionada, de uma maneira que um filho de Deus não se portaria. Os fariseus, que eram religiosos, eles faziam isso. Eles levavam um animal cego, coxo, manco, sujo, para oferecer para o Senhor, achando que o Senhor receberia essas coisas. A religião, irmãos, ela tem essa condição de estragar o cristão, porque a religião faz com que o cristão leve coisas estragadas para o Senhor, faz com que o cristão leve coisas imundas para o Senhor, sujas para o Senhor. E você não pode oferecer algo sujo para o Senhor. Pastor, mas eu não conheço a verdade. Se você não conhece a verdade, você está livre da sentença. Mas hoje você está conhecendo a verdade, e a verdade e você não pode oferecer qualquer coisa para Deus. Você tem que oferecer o seu melhor. Agora, se o seu melhor é o seu pior, você acha que Deus vai receber? Se o seu melhor é o resto que você tem, se o seu melhor é o resto do teu tempo, se o seu melhor é o resto do teu dinheiro, se o seu melhor é o resto da tua intenção, se o seu melhor é o resto do seu amor, qual é o significado disso para o Senhor? Vai dar o resto do seu amor para tua esposa para você ver. Jovem, vai dar o resto do amor para o seu namorado, para a sua namorada para você ver. Quem gosta de resto aqui, levanta a mão.
gosta de resto, irmão? E por que eu devo acreditar que Deus gosta? Por que eu devo acreditar que Deus se agrada do resto que eu dou para Ele? Não, pastor, mas é o que eu estou podendo fazer. Nós nos enganamos a nós mesmos, irmão. Nós podemos dar mais, nós podemos fazer mais, nós podemos amar mais, nós podemos servir mais, nós podemos ser mais fiel, nós podemos ser mais, sempre poderemos ser mais. Para o nosso emprego nós somos mais, para as nossas coisas nós somos mais, para os meus interesses eu sou mais. Para pagar minha dívida, eu movo céu e terra, eu cavo buraco, eu vendo mandioca, eu vendo milho, eu faço qualquer coisa. Mas e para Deus? E para o Senhor? O resto. Eu trabalho, como, brinco, jogo bola, assisto televisão, vou para a internet, fico no celular, jogo videogame, brinco, zoo, chupo sorvete, vou no cinema, assisto filme, faço tudo. E se sobrar tempo, eu dou o resto para o Senhor. Dá uma glorinha. Eu sei que é difícil. O interesse de Deus, a religião, ela faz com que a pessoa se torne um formalista. Aí a pessoa se torna manipuladora. Aí ela quer oferecer um culto manipulado. Ela quer oferecer um culto do jeito dela. Tipo assim, se o pastor fala, dá glória a Deus, fala, não vou dar não, porque ninguém manda em mim. Se o pastor manda ficar de pé, fala, de novo de pé? Sangue de Jesus tem poder? Para que ficar tanto de pé desse jeito? Eu quero oferecer um culto a Deus do meu jeito. Eu manipulo o culto. Eu dou glória a Deus a hora que eu quero. Eu levanto a hora que eu quero. Eu vou no banheiro a hora que eu quero. Eu masco chiclete a hora que eu quero. Eu murmuro dentro da igreja a hora que eu quero. Eu faço tudo o que eu quero. Estou manipulando o culto. Presta atenção. O culto não é para você. O culto não é para mim. O culto é para o Senhor. E se é para o Senhor, tem que ser feito um culto para o Senhor. Então se é para Ele, eu tenho que fazer a pergunta para mim mesmo. O que é que Deus quer? Do que é que Deus se agrada? Aplaude o Senhor aí, irmão, pelo amor de Deus. Você já parou para pensar em algo? Que hoje nós não temos mais um evangelho voltado para Jesus. O evangelho hoje ele é um evangelho egocêntrico, antropológico. Ele é um culto realizado para homens. Eu prego o que você gosta, eu falo o que você gosta. A minha mensagem tem que ser uma mensagem de incentivo. A minha mensagem tem que ser uma mensagem de encorajamento. O evangelho de hoje, ele é antropocêntrico. Se a pessoa não gostar do culto, o culto não foi bom. Se a pessoa não gostar da palavra, a palavra não foi boa. E deixa eu falar uma coisa para você, hein? Tem gente aqui que está murmurando no pensamento disso que eu estou pregando. Acredita nisso? Esse culto não é para nós, esse culto é para Ele. O glória a Deus que você dá não é para mim, é para Ele. O aplauso que você dá não é para o louvor, é para Ele. Quando você fica de pé, você não fica de pé porque o ministro mandou. Você fica de pé porque você fica de pé para Ele. Ele é a causa de você estar aqui hoje. Qualquer pregação, qualquer música que não tem Jesus como a primazia é religião de Caim. Qualquer louvor que não expressa a grandeza de Deus, que não expressa a santidade de Deus, que não expressa o que Deus fez, que não expressa o que Deus é religião de Caim. O louvor não é para homens, o louvor é para Ele. Então se o louvor é para Ele, o homem não tem que estar no centro. Quem tem que estar no centro é o Senhor. Por isso que aquele louvor que nós vamos repetir ele já que nós cantamos. Eu assim, toda semana eu escolho um louvor para mim.
Toda semana. Amanhã eu já vou escolher um outro. Essa semana eu escolhi o louvor. Pergunta pro John quantas vezes eu ouvi esse louvor. Ele fez até assim, ó. Não interessa, para mim não tem outro louvor. Eu escolhi aquele para mim essa semana. É aquele. Aí eu fui o primeiro a postar no grupo. Ó, vamos cantar esse, mas é uma sugestão. Mas eu estava dizendo, canta. E eles cantou. E eu queria convidar eles para subir aqui e nós vamos repetir ele. Pode subir. Fica aqui tudo em fileira para revista. Deixa eu ver aqui, irmãos, para mim terminar. Caim desmereceu a Deus com as suas palavras. Ele não teve o zelo e o cuidado de falar com o Criador corretamente, como devemos falar, respeitosamente. Quando o Senhor perguntou para ele, cadê o seu irmão? Falou, eu vou lá saber do meu irmão? Por acaso sou eu o guardador dele? Tem que saber dele? Como se ele estivesse dizendo, o que eu tenho a ver com isso? O problema é teu com ele. Irmão, nada contra o que eu vou dizer aqui, mas é coisa que eu acho que não deve acontecer, né? Por exemplo, tem uma igreja, isso é real, não é fictício não. Tem uma igreja que fez batismo com tobogã de água dentro da igreja. Tem uma outra igreja aí que colocou um octógramo dentro da igreja. E ali botaram 2 irmãos para se esmurrar lá dentro, chamando isso de ministério. O nosso querido lá pratica esporte. Só que para isso existe a academia. Igreja não é lugar de se esmurrar um outro, de você colocar octógramo, um ringue aqui e botar 2 pessoas para sangrar aqui dentro. Para isso tem o esporte que eles praticam lá fora. Eu gosto de esporte, certo? Tem igreja que cultua a Deus sem ter, como que eu diria, o desconfiômetro do que vai acontecer lá na frente. Hoje tem uma preocupação do que você vai fazer na igreja para segurar o povo. O que você vai fazer na igreja para segurar os jovens? Como que nós vamos fazer para prender os irmãos na igreja? Não. A palavra para você hoje é, o que você vai fazer para se prender em Deus hoje? O que você vai fazer para algo novo acontecer na sua vida hoje? Qual vai ser a nossa reação? Estou terminando, ó. Falta só metade, brincadeira. Temos que entender que o culto é para Deus. Você não tem que gostar do culto, irmão. Quem tem que gostar do culto é o Senhor. Eu não gostei do culto hoje. O culto foi meio apagado. Eu não gostei da oração de sexta-feira. Parece que estava meio apagado. Não fique vendo o celular na hora do culto. Não entre na internet na hora do culto. Não masque chiclete na hora do culto. Você não pode nem conversar na hora do culto, porque o culto não é nem para você. O culto é para Ele. A gente devia entrar na igreja dando glória e sair dando glória. Por isso que nós temos o momento de comunhão. Por isso que nós temos o momento antes do culto e o momento depois do culto. Aí você pode conversar, só não pode falar mal dos outros, mas pode fazer outras coisas, irmão. O culto é para Ele. Nós temos que entender que o culto é para Ele, irmão. Igreja não é lugar de entretenimento. Disse Jesus, fica de pé. Ele próprio disse com as suas próprias palavras, que a minha casa será chamada casa de oração. Diga, minha casa, diga mais alto, a minha casa será chamada casa de oração. Não casa de murmuração, casa de oração. Se você tem alguma coisa contra alguém, chama essa pessoa no particular e abre o coração e fala assim, pastor Sebastião,
é o seguinte, eu não gostava muito de você não, mas eu quero pedir perdão porque eu sempre falei mal de você. Seja realista. Se você quer ser verdadeiro, seja verdadeiro, né? Se você tem algo contra o pastor, chega e fala: pastor, não gosto do senhor, o senhor é gordinho, entendeu? O senhor veste calça jeans e gravata, eu não sou muito chegado nisso. Pode falar. O que você não pode é começar a exercer uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida errônea diante do Senhor, porque você veio aqui com um único e exclusivo objetivo: adorar o Deus que te criou. Aleluia. Adorar o Senhor que te formou. Glória a Deus. É uma pergunta congênita. Quantos vieram para adorar aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Baixa um pouquinho. Quantos vieram para receber algo do Senhor? Levante a mão. Pode levantar, irmão, não é pecado não. Agora, terminando, a diferença, sabe aonde que ela está? A diferença, ela está aqui, ó. Eu vim adorar o Senhor, mas logicamente que eu vim também para receber algo dele. O ser humano é assim. Mas a pergunta é: se Deus não te der o algo que você veio buscar, como que você sairá daqui hoje? Segura a mão do teu irmão. Não, segura não. Sai do teu lugar e vem para frente. Vamos queimar um pouquinho no altar. Aí a gente vai embora para casa. Se Deus não te der aquilo que você pediu, como que você vai embora para casa hoje? Os irmãos, se puder chegar um pouquinho para frente, para os irmãos de trás poder ficar também. Jovem, se Deus não te der o que você veio buscar, como que você vai sair daqui hoje? Ô pastor, Aleluia. se Deus der, Ele é Deus. Se Deus não der, Continua sendo Deus. completa aí. Continua sendo Deus. Diga: se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aplaude a Ele nesta noite. Louve. Feche os teus olhos. Olha que louvor lindo, é o louvor que eu escolhi. Pode pôr aqui, viu? Hoje pode pôr, que eu quero que a igreja toda cante. Pode pôr hoje. Tu és o Senhor. Cante como se fosse o último louvor da sua vida. Os rios trabalham, os mãos segurando, as bocas se abrem, as mãos Se levantam pra quê? dizer que tu és És o Rei. pra dizer Que tu és o Senhor. Ele está aqui. Continue, adore a Ele. Enquanto o louvor continua, adore a Ele, adore o teu Criador. as mãos Se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. os rios
se curvam, as mãos se abrem, as mãos se levantam. Para quê? Sei que tu és O rei. Diga ele ao rei. Para dizer que tu és o Senhor. Só a igreja agora, só a igreja. pra dizer que tu és o rei. Só a igreja. Sei que tu és o Senhor. Levante a sua voz. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Só a igreja. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Só as vozes. Vamos lá, igreja. É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Levante as suas mãos para o alto, levante. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco hoje e para todo sempre. E todos digam amém. Aplaude a Ele. A tua igreja te adora. Aleluia! É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Deus te abençoe, cumprimente o teu irmão. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.